Olá, chegamos na última etapa do nosso ciclo, o ano litúrgico. Faltou? Nós falamos um pouquinho do Advento e Natal, falamos Quaresma, Tríduo Pascal e Semana Santa, e nós vamos falar do tempo comum. E como eu já disse, de comum não tem nada. É um tempo muito importante, é um tempo em que a gente aprofunda o conhecimento nesse projeto de Jesus, em tudo aquilo que ele trouxe para a nossa vida, o que ele trouxe para a nossa salvação, tá joia? Então, vamos começar falando um pouquinho desse período do tempo comum, que é um período muito propício para que a gente entenda, de fato, a trajetória de vida de Jesus. Então, olha lá, a música litúrgica no tempo comum. Qual é a espiritualidade do tempo comum? Então, a gente tem nesses 30 ou 33 ou 34 semanas, nas quais não tem nenhum aspecto especial do mistério de Cristo, a gente vai comemorar, vai lembrar nela o mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente nos domingos. Então, são 33, 34 semanas em que a gente chama de tempo comum. O tempo comum tem duas partes, então a primeira parte começa com a festa do batismo do Senhor, logo após a festa da Epifania, lá no começo do ano, e aí o tempo comum vai de janeiro, então, até a terça-feira de carnaval, que é antes do começo da quaresma. Aquele intervalo entre quando acaba o ciclo do Natal e quando começa o ciclo da quaresma. A segunda parte do tempo comum começa na segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes, e só termina na véspera do primeiro domingo do Advento. Então, é o intervalo entre o ciclo pascal e o começo do Advento. Então, é neste período que a maioria das comunidades celebra suas festas de padroeiro e padroeira. Algumas caem ali no meio do Advento, no meio da Quaresma, tempo pascal, né? Mas a maioria vai ser nesse período do tempo comum. A celebração dominical dá o tom de todo o tempo comum. Cada domingo, a comunidade celebra a Páscoa do Senhor e deixa-se por ele ser conduzido. Os textos que são lidos a cada domingo dão as pistas do seguimento de Cristo. É ele mesmo, é esse próprio Jesus Cristo, que nos orienta semanalmente a comunidade pelos caminhos da história. A comunidade, escutando a voz do bom pastor, vai tornando-se missionária e testemunha diária de sua palavra. Então, é nesse período que a gente percebe qual foi a missão de Jesus e o que ele trouxe para a nossa missão. Então, as equipes de celebração devem viver este período do tempo litúrgico com fidelidade a Jesus Cristo e criatividade litúrgica. A gente lembra que a criatividade litúrgica não é fazer qualquer coisa, mas é procurar maneiras em que essa fidelidade de Jesus Cristo seja mais vivenciada. Uma liturgia que seja ao mesmo tempo ação de graças à memória de Jesus e comprometida com a nossa realidade. É a gente pensar esse caminho que Jesus fez na sua época, o que ele nos ensinou e como que a gente pode ver o caminho na nossa época agora. Qual que é o simbolismo do tempo comum? A liturgia vive e se refaz ao longo dos tempos através de sua força simbólica. Então, a gente tem uma linguagem simbólica que acontece nas celebrações e que a gente vai percebendo cada tempo. Então, quando a gente está no tempo do Advento, os símbolos, a maneira que a gente celebra é uma expectativa. No tempo do Natal, é o tempo de esperança. No tempo da Quaresma, é o tempo de penitência. No tempo da Páscoa, de alegria da ressurreição. E no tempo comum é de aprofundamento nessa vida de Jesus e na sua missão. Então, a linguagem simbólica nesse tempo comum vai ser expressada nessa liturgia, e todas as celebrações elas continuam centradas no mistério pascal, como a gente já falou, e deve expressar todo ou a parte desse mistério celebrado, ou ainda sinalizar, fazer menção ao referido mistério. Outra simbologia do tempo que a gente vai lembrar é a cor, né? É a cor verde. Vocês se lembram que para cada parte do ano a gente tem uma cor litúrgica. E essa cor, a gente vai pensar nelas em todos os paramentos, né? De quem preside, então as roupas que os ministros, os presbíteros utilizam, possuem verde. A gente pode usar na ornamentação também. A gente, inclusive, as equipes de celebração, devem buscar no evangelho o símbolo adequado. Às vezes os evangelhos dão algumas pistas de alguma coisa que a gente possa usar como símbolo, na música, inclusive, né, trazer memória
desse evangelho que a gente está falando. Não se faz necessários muitos símbolos numa mesma celebração. Um símbolo bem representativo, sem explicação, é suficiente para que a celebração tenha uma expressiva linguagem simbólica. Então, não é porque nós estamos falando aqui que vocês podem ter símbolos durante a celebração que a gente vai encher a igreja. No dia que tem o evangelho falando da barca, a gente vai encher a igreja de barca. Não, não é isso. Mas a gente pode fazer alguma alusão a alguma coisa que nos lembre qual que é o evangelho na simbologia. É útil saber que em todo o ano litúrgico, a igreja celebra as solenidades, as festas e as memórias dos santos, como os momentos também importantes na liturgia. É o que a gente chama de santoral no calendário litúrgico e tem um lecionário próprio. Então, a gente tem o lecionário das missas dominicais e a gente tem o lecionário santoral, que é desse momento, essas celebrações que acontecem às vezes no tempo comum e que a gente vai conhecer agora um pouquinho quais são as suas diferenças. As solenidades são grandes comemorações, como o Natal do Senhor, a Páscoa, também outras comemorações da Mãe de Deus, como Imaculada, Santa Mãe de Deus, ou ainda alguns santos importantes, como o precursor de Jesus, o Senhor São João Batista, São Pedro e São Paulo. Enfim, essas são as solenidades. A igreja celebra essa data de maneira vibrante, intensa e solene, por se tratar de um grande acontecimento. Elas são sempre celebradas no seu dia próprio, porém, a gente pode antecipar ou transferir em alguns casos especiais. Normalmente, a gente celebra no domingo, né, essas solenidades aí. Depois a gente tem outras celebrações que a gente fala festas, que também tem um grande valor, porém são um pouquinho inferior à solenidade. A celebração da festa é reservada aos apóstolos, alguns santos especiais e mártires. Esses santos têm seu grau de importância para toda a igreja devido ao seu testemunho em Jesus Cristo, sua doação ao próximo pela fé perseverante. Assim como acontece nas solenidades, alguns santos podem, numa determinada diocese ou congregação, ter o seu grau festivo aumentado, né? Então, que é um santo que para a igreja como um todo é uma festa, a sua celebração é uma festa. Mas naquela comunidade, ao padroeiro, ela tem uma festa um pouquinho mais animada, vamos dizer assim, é uma festa mais importante por conta daquela localidade, dessa especificidade desse lugar, tá joia? E por fim, a gente tem a memória, que elas acontecem todos os dias, se a gente pegar lá quase todos os dias, se a gente pegar lá o livro da liturgia diária, o guia litúrgico pastoral da CNBB, a gente vai descobrir que é memória de algum santo naquele dia. Então a gente pode relembrar, apesar de que isso não vai sobressair sobre o evangelho daquele dia, o evangelho vai ser sempre mais importante, mas a gente vai fazer lembrar dessas pessoas que foram importantes para a igreja também. Então, nisso, a gente vai terminar o tempo comum. O tempo comum, então, como a gente viu, de comum não tem nada, mas traz uma riqueza muito grande, e os cantos devem ser pensados. Sempre vamos nos guiar pelo evangelho do dia. O evangelho é nosso guia maior, então que os cantos tenham a ver. Nós vamos falar agora no próximo vídeo, então, dessas características de cada canto na parte da missa. A gente já falou algumas coisas, né? O irmão Fernando também falou várias coisas que já nos ajudam. Mas agora a gente vai pensar um pouquinho mais sobre cada parte da missa para nos ajudar a celebrar, tá joia? Muito obrigado, pessoal, por mais esse vídeo e até a próxima.